Ruptura chegou na metade da temporada e muita coisa aconteceu nesses 5 primeiros episódios. Vamos falar então do episódio 4 e 5 dessa segunda temporada. E aí, tudo na paz? Tudo tranquilo com você? De verdade? Então beleza, eu sou o Felipe Dias, este é mais um Fliperama. Se você for novo ou nova por aqui, se inscreva no botão aqui embaixo e também ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Ah, e também deixa aquele like bacana no começo do vídeo que isso ajuda bastante o canal. Como eu falei na resenha do episódio 3, tudo ia mudar depois do que aconteceu com o Mark fazendo o processo de reintegração. Quando eu disse que iria mudar era em questão de narrativa, que a série não ia ficar na mesma de escritórios externos, escritórios externos. Bem que isso ainda acontece e com certeza vai acontecer mais, só que de uma maneira menos marcada demais. Creio que se realmente eles tivessem mantido esse tipo de narrativa, escritório, externo, interno, as coisas se tornariam repetitivas demais e os roteiristas, os produtores e toda a equipe não quer isso com Ruptura e eles estão ampliando. Eles já falaram que a série vai ter até mais de 2 temporadas. Então eles precisam realmente ampliar esse universo para que não fique na mesmice. Mas, sem enrolar mais, vamos falar do episódio 4 e 5 dessa temporada. O que eu gosto em Ruptura é a maneira como o roteiro faz nós também nos sentirmos no processo de ruptura. Não sabemos nada do que aconteceu para Mark, Irving, Dylan e a Ellen, na verdade a Helena, mas eu já falo sobre isso, estarem naquele lugar. Como eles chegaram ali e por quê? Foi dito que eles queriam conhecer o mundo exterior, mas por que exatamente naquele lugar de gelo ali? E não sabemos como foi essa conversa também. Isso porque falaram que os externos queriam conhecer o mundo interno e conversaram sobre isso, então eles foram lá como externos e ligados naquele momento. Agora, por quê? Uma coisa que dá pra perceber nesse episódio é que o Mark ele está bem mais inseguro em relação ao processo da Lumen. Lembrando que na primeira temporada ele era um dos funcionários mais dedicados. Conhecia o almoxarifado, era o líder da equipe, era o cara que vestia a camiseta da empresa. Tanto o seu externo quanto o seu interno, que não era de questionar muito o que acontecia na Lumen e nem se perguntava o que acontecia lá. Agora ele é um cara questionador em ambas as versões, tanto externa quanto interna. O que eu fico pensando é se não existe ninguém vigiando a versão externa dos funcionários. Afinal de contas, muita coisa aconteceu no final da temporada anterior. Será que eles são tão livres quanto acreditam? Afinal de contas, o Irving, por exemplo, está numa investigação própria e ninguém sabe disso, ou sabe e não ligam. Talvez eles acreditam fielmente que ninguém fora da Lumen que fez o processo de ruptura vai descobrir alguma coisa, ou mesmo se descobrirem, se alguém acreditaria no que eles disseram. Eu gostei bastante do 4º episódio, principalmente por ele quebrar a estrutura narrativa da série. Você passou praticamente naquele lugar completamente congelado. Aliás, vocês já perceberam que tudo em Ruptura se passa no inverno? Quanto tempo se passou desde a primeira temporada até agora? E eu não me lembro de ter visto um único dia de sol. E esse episódio 4 me lembrou bastante Lost, por causa dos seus mistérios, a maneira como tudo acontecia e principalmente aqueles personagens, as duplicatas deles. O que são aquelas duplicadas? Realmente elas existem? Afinal de contas, eu fiquei me perguntando, se o processo de ruptura existe e você pode dividir a memória dessas pessoas, será que você também não pode incluir memórias? E ali naquele momento aquelas pessoas que ficavam apontando para o caminho onde eles deveriam ir, não são pessoas, elas não estão ali, e sim são memórias, imagens implantadas na cabeça deles, dos 4 ao mesmo tempo. Ou não, ou existem uma espécie de clones, zumbis, sei lá, que eles estão trabalhando com a Lumen e aqueles personagens seriam isso. Esse episódio foi um daqueles que parecem calmos na superfície, que teoricamente não aconteceu nada demais, mas muita coisa aconteceu. Essa temporada veio para mostrar que a Ruptura não está querendo enrolar para ganhar mais temporadas. No final do 3º episódio, o Mark já começa o seu processo de reintegração. Nesse episódio já descobrimos que a Halle, na verdade, era a Helena e o Irving é demitido. Muita coisa aconteceu nesses 4 episódios, na verdade, nos 5 episódios. Muita coisa aconteceu e eu acredito que muita coisa ainda vai acontecer nos próximos 5 episódios. Essa foi a primeira vez que os internos estavam do lado de fora e provavelmente para todos eles foi a primeira vez que eles dormiram. Fiquei pensando como eles reagiram bem a isso, né? É uma coisa biológica do corpo, obviamente, mas isso não foi dito na série anteriormente, se eles dormiam, como eles descansavam. E aqui é a primeira vez que eles dormiram e ficaram talvez tanto tempo como internos. Inclusive talvez o Mark seja a primeira vez que ele tenha transado. Esta relação entre ele e a Helena, que sabemos agora, não é gratuita e talvez faça parte do plano como um todo. É claro que a Helena, ela quer uma relação mais humana, mais próxima e verdadeira, e o Mark vê ela desta maneira. Mas ali sabemos que ela estava manipulando os outros, uma espiã. A questão é, será que ela fez isso para engravidar? E ela deseja ter um filho do Mark? E ter esse filho faz parte do processo do Cold Harbor, que já está em 81%? E o que é que vai acontecer depois desse processo terminado? Restam apenas 5 episódios para esses 20% acontecer e acredito que é nessa temporada que vamos descobrir. Falando da Helen, da Helena, desde o primeiro episódio o Irving já estava desconfiado dela.
E aqui ele confronta ela de uma maneira muito interessante, e é o fato dela ter sido cruel com ele, que ele desconfia que ela não é a Ellie e sim a Helena. Aliás, outras coisas aqui neste episódio poderiam demonstrar isso, como ela dizer, por exemplo, que a descrição do livro que o Miltic estava lendo estava falando de masturbação. Como que ela, sendo interna, sabe o que é uma masturbação? Como é que essas memórias em relação ao corpo e em relação à sua sexualidade fluem ali, dentro da Lumen? Talvez que você comece a surgir a partir do processo de ruptura. E ela teria então alguns poucos dias. Mas a questão é que o Irving estava certo, ele queria ver a Ellie e não a Helena. Então ele tomou aquela atitude drástica no final do episódio e infelizmente ele foi demitido. Mas uma coisa que me chama a atenção é que antes do Irving ser demitido, o Miltic disse uma frase, eu vou pular aqui, que a misericórdia de Kiri o siga na escuridão. Isso talvez signifique que o Irving nunca mais vai ser um funcionário da Lumen e veremos apenas o seu externo, tentando continuar a sua investigação, lembrando que ele já fez uma ligação misteriosa no episódio 3 e também aqui no episódio 5. E será que essa investigação dele, essa busca dele, vai fazer ele encontrar os outros internos? Ele tinha o nome de algum desses internos em seu caderninho, na anotação. Então talvez esse encontro aconteça, o interno e externo. Aí é algo que eu gostaria de ver. Sobre o Irving e ele ter essa obsessão por aquela porta do elevador, será que de alguma maneira ele já trabalhou na Lumen em outro setor e teve sua memória apagada e fez novamente o processo de ruptura para trabalhar no refinamento de macrodados? Não sei se você sabe, mas a Lumen ela tem um perfil no LinkedIn. Esse perfil é informado que o Irving trabalha na Lumen há 9 anos. Porém, pelo que eu me lembro, o Irving ele fala que está ali na Lumen por apenas 3 anos. Por isso que eu acho que provavelmente ele trabalhava em um outro setor e acabou mudando para o refinamento de macrodados. De alguma maneira aconteceu alguma coisa que sua memória também foi apagada. Eu tinha falado em relação ao duplicado dos personagens serem clones, zumbis ou coisas do tipo. Mas eu me lembrei que, na verdade, essa teoria desses personagens serem clones já foram descartadas, e ainda bem, não sou muito fã delas, pela equipe, pela produção de ruptura. Então, o que pode ser é que esses personagens sejam humanos sintéticos. Eu tinha falado na resenha do primeiro episódio que a Gemma talvez realmente tenha morrido, e a versão dela, que está no Lumen, na verdade, é um ser humano sintético que teve talvez as memórias da Gemma implantadas nela e apagado com o processo de ruptura. Tá aí uma teoria bem complicada que talvez não seja nada real, mas eu fiquei pensando que talvez aqueles sejam seres humanos sintéticos. Outra coisa que me chamou a atenção nesse episódio é que esta provavelmente foi a primeira vez que os 4 tiveram contato com a morte real, pois quando uma pessoa é demitida, eles falam que essa pessoa morreu, pois nunca mais verão essa pessoa. Mas aqui eles veem a foca morta, sem decomposição, e é a primeira vez então que eles veem, inclusive o Irving de alguma maneira sugere comer aquela foca. Um detalhe interessante, pois mostra que o instinto de sobrevivência do Irving externo está ali, pois ele era um militar e muito provavelmente conhecia as estratégias e as técnicas para se manter vivo numa situação como aquela. E agora falando do episódio 5, esse episódio mostrou novamente os internos na Lumen. Eu fico me perguntando por que eles ainda, depois de tudo que está acontecendo, sentam em suas mesas para trabalhar. Afinal de contas, na verdade, não todos, né? É mais o Marco que está trabalhando. E por que ele está tão focado nessa sua missão? Ele, de alguma maneira, sabe que se ele continuar a sua missão, talvez ele vai encontrar a Gemma, a senhorita Casey. O episódio ele começa já com as consequências do episódio anterior. O Irving ele não está mais, ele foi demitido. E o Dylan está revoltado, pois ele quer que essa pessoa volte. Não importa sobre o externo e sim o interno. Se o interno está ali, ele morreu. E por isso ele exige um funeral. E ele ganha esse funeral. Afinal de contas, parece que o Miltic, de alguma maneira, está tentando estratégias novas, diferente da Harmony, para tratar os funcionários. E aparentemente isso não está funcionando. Ele levou lá um feedback que levou 6 horas. Eu ri bastante quando o cara falou, passando de 4 horas, você temos uma pausa para almoço. Ele falou que não, e o cara só entrega o bilhetinho dizendo que sim, vamos ter uma pausa para almoço. Isso é interessante mostrar como as coisas funcionam ali dentro da Lumen e como é tudo controlado por eles. Aquele personagem, o Drummond, não sabemos qual é o seu cargo na empresa, mas com certeza ele tem um cargo bem importante. Durante todo esse feedback, durou mais 6 horas, o que descobrimos é que o Miltic vai apertar um cerco com os personagens. O Miltic até agora demonstrou uma certa humanidade, talvez lá no fundo, bem lá no fundo, ele tem empatia com os funcionários da Lumen, e é por isso que ele está tentando, ali no diálogo, fazer uma coisa mais humanizada dentro do que a Lumen pode fazer, né? E isso, como eu falei, não está funcionando. Agora, será que ele está fazendo isso apenas para tentar fazer uma estratégia para conseguir de uma outra maneira os resultados do Cold Harbor? Ou ele realmente é uma pessoa mais humanizada? Esse é um personagem que está ficando cada vez mais complexo e interessante
E eu espero que tenhamos um episódio ainda nessa temporada para explicar mais e aprofundar mais sobre ele. Pois tudo que sabemos sobre ele até agora é ele como funcionário da Lumen. E ele, como não funcionário, não fez o processo de ruptura, mas com certeza ele tem uma vida fora da Lumen. Mas falando do Irving e o fato dele estar fora da Lumen, mais foi mostrado sobre ele, inclusive ele fazendo a sua investigação e aquelas ligações misteriosas. Quem é esta pessoa misteriosa? Será que é alguém que a gente conhece? Será que de alguma maneira ele já encontrou um dos internos e está fazendo uma ligação diretamente com ele? E como eu falei, a série não está para brincadeira e não está enrolando não. Então o Burt aparece nesse episódio também. O Burt conta que ele apareceu na casa dele batendo, querendo um louco, e que o marido dele ficou com ciúmes, cancelaram a viagem e tudo mais. Será que o Burt realmente está falando a verdade? E aliás, quem é esse marido dele que eu não lembro de ter mostrado o rosto com muita clareza não no final da primeira temporada? Talvez seja uma pessoa de grande relevância. Esse episódio também me lembrou Lost, principalmente por causa do começo, onde vemos aquele cara misterioso com um carrinho pedindo aquelas ferramentas de cirurgia. Quem é essa pessoa misteriosa para você? Esse cara, ele está subindo uma música. Essa música é sobre um navio que fala que parte do porto de Milwaukee para encontrar um destino sombrio. Lembrando que o Burt disse para o Irving que a viagem para Milwaukee foi cancelada. Será que o esposo do Burt é esse cara que foi pegar o equipamento? Outro ponto de destaque nesse episódio é o Dylan, que está analisando aquele papel deixado pelo Irving com as instruções para encontrar a ponte. Essa sala onde o Irving tentava encontrar e agora o Dylan deseja encontrar é uma sala onde vemos na primeira temporada a Gemma entrando. Qual é a relação dela com essa sala? Uma coisa que eu fiquei perguntando nesse episódio é que a senhorita Hunt, ela fica incomodada de Milt tratar ali os funcionários com um pouquinho de humanidade. Por que disso? Isso me faz lembrar a própria Miss Case, que também tinha um movimento meio robótico. Será que ela veio para substituir o quadro de funcionários quando a Miss Case saiu? E aí, outra pergunta que fica na cabeça, será que ela também é uma pessoa que morreu e por isso que ela está ali trabalhando na Lumen e perdeu parte de sua humanidade e foi ressuscitada e está ali como um teste, por isso que ela age dessa maneira meio robótica e fria? O que você acha em relação a isso, a essas teorias e esses comentários sobre esses dois episódios? Deixe sua opinião aqui embaixo, vamos debater sobre essa série aqui pelos comentários, beleza? Esse é o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa aquele like bacana, compartilhe esse vídeo nas redes sociais, isso ajuda bastante o canal. Se inscreva caso não seja inscrito ou inscrita. E aqui do lado vão aparecer outros vídeos produzidos aqui no canal. Se você gostou, deixa, você vai gostar desses aqui também. Muito obrigado e até a próxima.